O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs que participam conosco aqui na nossa Igreja Matriz Santo Antônio do Caxingui, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham de seus lares, a Igreja Doméstica, o Santuário do Lar. Com alegria estamos nos aproximando do tempo da Quaresma, que é uma preparação que a Igreja nos propõe para celebrarmos bem, com um coração bem aberto, bem preparado, a semana maior do nosso calendário litúrgico, a Semana Santa, pois é nela que nós celebramos, atualizamos os mistérios centrais da nossa fé, ou seja, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a exemplo do Senhor que fez a sua Páscoa, ou seja, a sua passagem da morte para a vida, nós também somos convidados a fazer a nossa Páscoa, a nossa passagem do pecado para a graça. Então, a partir do dia 17, quarta-feira próxima, com a imposição das cinzas sobre a nossa fronte, a nossa cabeça, nós iniciaremos esses 40 dias de oração, de penitência, a exemplo de Cristo, que também percorreu o deserto como o profeta Elias, percorreu o deserto até chegar no Monte Horebe para ouvir a palavra do Senhor através de uma brisa suave e mansa. Nós também vamos percorrer este caminho munidos das 3 práticas penitenciais já consagradas neste tempo: a oração, a abstinência e a esmola ou a caridade. Nós ouvimos, queridos irmãos, a palavra de Deus para este 6º domingo do tempo comum. Comecemos pela segunda leitura de hoje, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Ali na comunidade de Corinto estava surgindo um problema, uma discussão. Tinha muitas seitas que adoravam deuses pagãos e ofertavam aos seus deuses, aos seus ídolos, os alimentos, a carne. E quando esta sobrava, esta mesma carne era colocada à disposição no mercado para ser comprada e consumida pelos demais. E surgiu então esta questão: se era lícito ou não comer da carne que era oferecida aos ídolos. O
O apóstolo São Paulo, uma vez já convertido ao cristianismo, uma vez já instruído na fé, se tornado um grande apóstolo dos gentios, dos pagãos, o apóstolo São Paulo entende que não há problema algum se alimentar, comer destas carnes. Porém, ele julga que não é conveniente, por causa não daqueles que já são instruídos na fé, mas por causa dos pequeninos, daqueles que ainda são como crianças, que ainda são como recém-nascidos, estão se desenvolvendo na doutrina cristã, nos ensinamentos do Senhor. Ainda não têm uma fé robusta, uma fé madura, uma fé sólida. Então, por isso que o apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, nos diz: irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizemos a ninguém, nem judeus, nem aqueles que procuram viver a lei mosaica, nem aos gentios, aos gregos, aos pagãos, mas procuremos sempre viver na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: sede meus imitadores. São Paulo fala isso não por arrogância, não por se considerar já uma pessoa separada, uma pessoa iluminada, uma pessoa à parte da sociedade, dos demais, mas justamente porque ele é imitador de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele sendo imitador de Cristo, ele pode ser colocado para nós como um exemplo a ser seguido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Esta passagem nos adverte a sermos sempre sábios em nossos posicionamentos. Às vezes, nós podemos ficar escandalizados com a opinião, com o pensamento de alguém, sobretudo quando este pensamento ele foge um pouco, não está totalmente em comunhão, em unidade com aquilo que a igreja sempre ensinou. E a pessoa que faz isso, a pessoa que emite o seu juízo, o seu pensamento, deve ter sempre este bom senso, ter esta sabedoria, esta maturidade para entender os seus ouvintes, as pessoas que estão acolhendo a sua palavra. Então, o apóstolo São Paulo nos convida a termos sempre este senso, a termos esse sentido, a termos sempre um bom senso, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tem assuntos que a gente conversa entre nós, entre os adultos, assuntos que não são falados diante das crianças, perante as crianças. Tudo isso é uma questão de bom senso, cada coisa no seu devido lugar. E o segundo ponto, a segunda intenção da liturgia hoje é a respeito de uma enfermidade. Nós ouvimos na primeira leitura o livro do Levítico, é o livro que nos apresenta a normativa, nos apresenta a legislação a ser seguida e nos fala a respeito de uma enfermidade que nós conhecemos bem, a lepra ou o mal de hanseníase, né? A enfermidade hanseníase, que conquanto hoje as pessoas encontram a sua cura, parece-me que há poucas décadas, 5 ou 6 décadas atrás, encontraram a cura para esta enfermidade, esta patologia. Mas naquele tempo não havia a cura para a lepra, não havia um remédio para curar a lepra. E não só a lepra, mas qualquer enfermidade, qualquer infecção na pele. Essas pessoas
que se contaminavam, que eram diagnosticadas com esta enfermidade, eram colocadas à parte, não podiam ter um convívio social com as outras pessoas, ficavam em porões, em ilhas, em lugares afastados. A leitura hoje fala que deveriam andar com os cabelos desarrumados, com as roupas esfarrapadas, e quando alguém se aproximava, deveria gritar: impuro, impuro, sou impuro. Isto deixou de ser um problema apenas sanitário, para se tornar também um problema religioso, um problema moral, pois os leprosos acreditavam que Deus, por causa dessas normas, desse comportamento, partindo até mesmo da religião, acreditavam que Deus estava distante, estava longe deles. E nosso Senhor, no Evangelho de hoje, vem nos mostrar justamente o contrário, que os leprosos, que os doentes, eles não estão longe de Deus, ou melhor, Deus não está longe, não está distante deles. E nosso Senhor faz algo que é inédito. Não se podia tocar, como eu falei, o leproso, quando alguém se aproximava, deveria gritar: impuro, sou impuro. E nosso Senhor faz algo extraordinário. Ele não só fala, não só exorta, mas o Senhor, Ele toca. Antes da palavra, Jesus toca. Jesus tocou aquele leproso. Ele é todo santo, Ele é todo puro, não pode se contaminar. Isto é uma grande lição para nós, que muitas vezes alimentamos preconceitos, que muitas vezes segmentamos, que muitas vezes criamos grupos, panelas, facções, dividimos, separamos, olhamos pele, olhamos cor, olhamos as pessoas pelas suas aparências e esquecemos de ver o coração. Jesus, Ele toca a lepra, Jesus, Ele toca a chaga daquele homem. E o Senhor também deseja fazer isto conosco. Existe uma lepra que é pior do que a Covid, uma lepra que é pior do que qualquer infecção na pele, do que qualquer outra patologia física, qualquer outra enfermidade que corrói a nossa alma, que corrói o nosso interior, que é a lepra do pecado, do mal, que muitas vezes alimentamos em nossa caminhada. E assim como o Senhor estendeu o seu braço, estendeu a sua mão e tocou a lepra daquele homem, abraçou aquele homem, o Senhor também deseja tocar a lepra do nosso pecado. Mas devemos ter sempre a coragem de mostrar a nossa enfermidade. Ninguém gosta de mostrar a sua enfermidade. Uma pessoa não sai por aí mostrando a sua doença, mostrando o seu diagnóstico. Ninguém gosta de fazer isto. Mas quando se trata da lepra do pecado, nós devemos ter a coragem de reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer a nossa impureza, abrir o nosso coração, derramar o nosso coração diante de Deus. Aquilo que o profeta Joel vai dizer na quarta-feira de cinzas: rasgai não as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Portanto, se queremos ser curados da nossa lepra interior, do nosso pecado, da escuridão, das trevas, que muitas vezes dominam o nosso coração, devemos permitir que o Senhor nos toque, nos cure, nos liberte, nos salve. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, a humildade que teve este homem, que se humilhou, se prostrou diante de Deus, porque sabia que aquele homem, Jesus de Nazaré, tinha o poder de lhe dar a cura, não só da lepra física, mas também a cura da lepra espiritual, a lepra do pecado, do mal, que sondava não só o seu coração, mas toda aquela sociedade que descriminalizava, aquela sociedade que separava, que fazia tantos excluídos e marginalizados. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, nos acompanhe,
durante este período próximo da Quaresma, para que nos preparemos bem para celebrar a Páscoa. E na Semana Santa, celebrando o Domingo da Ressurreição, o ápice do nosso calendário litúrgico, o ponto mais alto da nossa liturgia, da nossa fé, nós possamos com Cristo ressurgir para uma vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.